E aí, engenheiros e engenhosos, professor Will aqui, agora aí com a resolução da atividade 1 de cálculo diferencial integral 1, ok? Então, assim, ele dá aqui uma contextualizada, explica um pouquinho sobre a reta tangente, a curva e tudo mais aqui, né? Então, ele passa algumas informações pra gente, ó. Sabendo disso, encontra a equação da reta tangente e a curva y igual a x ao quadrado mais 4 no ponto cuja abscissa é 2. E, na sequência, faça a representação gráfica da curva da reta no ponto da curva, da reta e do ponto do GeoGebra, tá? Então, assim, primeiro, a gente tem aqui algumas informações interessantes. Primeiro é que é reta tangente. A segunda é abscissa. Então, assim, a gente pode trabalhar com ponto, curva, reta aqui também, mas esses dois pontinhos aqui, eles nos dão duas informações que são fundamentais para a gente conseguir resolver esse exercício, tá? Primeiro, o que é reta tangente? Vamos lá. Reta tangente. A reta tangente imagina uma curva e daí você imagina uma reta. Uma reta tangente é uma reta que ela encosta em apenas um ponto dessa minha curva. Eu posso virar, eu posso fazer isso aqui com essa reta, mas ela vai encostar em apenas um ponto da minha curva. Ou seja, você está dizendo que você está indo pela tangente. Quando você tem lá uma corrida de Fórmula 1, que você tem lá a pista, né? O piloto sempre tenta passar o que? Mais perto possível de cada curva para ele perder menos tempo e poder fazer voltas mais rápidas. Então a tangente é você chegar o mais próximo possível da tua curva, tá? Mas encostar ela em apenas um ponto, não fazer ela, é como se fosse literalmente uma reta mesmo em cima dessa curva para fazer o menor caminho possível, e nesse caso aqui encontrar um ponto específico. Então a reta tangente no nosso caso é essa carinha aqui, que ela encosta em apenas um ponto. A gente dá outro nome para a reta tangente, a gente chama isso aqui de derivada, ok? A gente chama isso aqui de derivada, tá bom? Então a gente tem como equação da reta tangente, a gente pode também chamar de derivada, ok? Mas assim, a gente está falando de reta, a gente está falando de tangente, a gente está falando de derivada, mas assim, eu preciso encontrar uma equação para essa minha reta, tá? Para encontrar uma equação para minha reta, a gente vai pegar aqui o nosso plano cartesiano, tá? O plano cartesiano ele é composto o quê? Por um eixo y e por um eixo x, y. Importante, o eixo x é o eixo das abscissas, ok? Abscissas. O eixo y, a gente chama ele de eixo das ordenadas. Ok? Então, quando ele fala lá pra gente, lá na nossa questãozinha, que a gente quer no ponto cuja abscissa é 2. O que ele está querendo dizer para você é que é no ponto em que x é igual a 2, tá? x0 no caso, vocês vão entender a ideia aqui. Agora imagina que você tem uma reta, tá? Essa tua reta faz isso aqui, tá? E você tem nessa tua reta dois pontos, tá? Você tem aqui o teu ponto, você tem um pontinho A e você tem um pontinho B, ok? Para você encontrar o teu pontinho A, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. A gente vai aqui no nosso critério, tá? No nosso critério aqui de dizer que começamos em A e terminamos em B, a gente vai dizer que o nosso A ele vai ter coordenada x 0 e y 0, ok? E pasmem, o B também ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, só que nesse caso a gente vai só chamar de x e y como sendo o nosso final, ok? Como sendo o nosso ponto final. Então a gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B, e a gente tem coordenadas iniciais para x e y para o ponto A e coordenadas finais para o nosso ponto B, x e y também, ok?
Agora, vejam comigo. O que eu preciso? Deixa eu mudar até a corzinha aqui para vocês poderem entender melhor. O que eu posso fazer, né? Aliás, vou colocar aqui um amarelinho. Se eu pegar aqui o meu pontinho A e eu prolongar ele até o eixo das abscissas, o eixo X, eu vou encontrar quem? O meu X, 0. Se eu prolongar ele aqui para o eixo das ordenadas, eu vou encontrar quem? O meu y0. E o mesmo eu posso fazer com quem? Com o b. Eu prolongo ele aqui para o eixo das abscissas, para o eixo x, e encontro x. E eu prolongo ele aqui para o eixo das ordenadas, e encontro quem? Encontro o y, ok? Então assim, já tenho o meu x, já tenho o meu y, tenho os valores de x e o valor de y. Quando a gente fala de tangente, ó, perceba, a gente formou até um ângulozinho aqui, né? Um ângulozinho θ. Se eu pegar, vamos fazer aqui, e prolongar mesmo, prolongar aqui o meu A, quem que eu formei? Formei aqui um triângulo retângulo, ok? E esse triângulo retângulo, triângulo não, né? Triângulo retângulo, ele tem esse ângulo θ aqui embaixo, e esse ângulo θ se repete aqui no triângulo retângulo que eu tenho formado por A e B, ok? O que eu vou fazer com essa coisa aqui? Para encontrar a tangente, né, que eu preciso encontrar aqui, aliás, a tangente, né, se eu encontrar ela aqui, ela vai ser baseada em cima de cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, assim, a tangente, vamos até mudar de cor aqui, vamos pegar uma corzinha azul. A tangente, ela é dada por quem? Por cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? E essa minha tangente, eu vou colocar aqui do lado aqui, desse meu ângulo θ, ela é igual a quem? Ela é igual ao meu coeficiente angular. Coeficiente angular é o cara que faz isso aqui com a minha reta, tá? Ele faz ela ficar mais angulada ou menos angulada, ok? Então, o meu coeficiente, ele é isso, tá? Até por sinal, faltou colocar um θ aqui, beleza? Então, se minha tangente de θ é igual ao meu coeficiente angular, então eu posso dizer que o meu coeficiente angular é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Eu posso dizer isso. Sabendo disso, eu posso encontrar agora o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente, mas quanto que eles valem? Reparem, tá? Que o meu cateto adjacente e o meu cateto oposto, eles podem ser dados por quem? Pela variação de x e variação de y, tá? Ó, repare, ó, a variação do x aqui, ó. Eu começo em x0, termino em x. Então, aqui, ó, esse tamanho aqui é o meu cateto adjacente, é a distância entre x e x0, ou x0 e x. Então, aqui eu posso chamar o meu cateto adjacente como sendo a variação de x, ok? É o meu final menos o meu inicial. E o meu cateto oposto, ele vai ser quem? Ele vai ser quem? Ele vai ser a minha variação, ó, perceba. Eu vou pegar daqui até aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a minha variação em y, ok? Variação em y, perfeito? Desta forma, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que o meu coeficiente angular, ele é igual à variação de y, né, cateto oposto, variação de y e o meu sobre a minha variação em x, ok? Então, assim, se eu pegar esse meu ΔX aqui, que é a minha variação, e passar multiplicando para o outro lado, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter aqui, ó, m vezes ΔX igual a ΔY. Perfeito? Tranquilo? De boas? Então, agora eu posso fazer outra coisa com isso daqui, ó. Quem que é ΔX? ΔX não é a minha variação de x? É a distância daqui até aqui. Então, é o meu x menos o meu x0. Então, aqui, ó, vou colocar entre parênteses, tá? Importante fazer isso.
é x menos x zero, ok? E o meu ΔY, pessoal, é quem? Se não é a variação de y, então é y menos y zero, ok? Eu coloquei em parênteses, aqui nesse caso nem precisava, mas eu coloquei em parênteses. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a meu coeficiente angular vezes x menos x0. Agora aqui, ó, reparem, eu vou até dizer isso aqui fora do parênteses, aliás, y menos y0. O meu y0, geralmente eu vou ter ele vai fazer parte do meu ponto em que eu vou integrar. Então, quem eu quero encontrar é o meu y. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse y0 para o lado de lá. Então vai ficar assim, coeficiente angular vezes x final menos x inicial, ele é mais, ele vai ficar, aliás, ele é menos, ele vai ficar mais y0 igual a y. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de equação reduzida da reta, tá? Se vocês quiserem deixar mais bonito, tá? Vai ficar assim, y igual a mx, opa, x0 não, pera aí, deixa eu apagar aqui. M é igual a vezes, né? X menos x0 mais y0, ok? Então é isso aqui que a gente vai chamar de equação reduzida da reta, ok? Isso aqui que vai ser muito importante para a gente poder depois encontrar algumas coisinhas aqui que são importantes, tá? Principalmente a nossa reta que a gente vai utilizar. E aí, engenheiros e engenhosos, professor Will aqui, só para conversar com vocês um pouquinho. Tá achando difícil? Tá complicado essa atividade? Gostaria de ter o atendimento completo a ela e ao mapa dessa disciplina e as demais atividades também? Sabe o que você vai fazer? Você vai me chamar lá no meu Instagram, will.e.math, ou direto também no meu WhatsApp, tá? Que tá aqui neste lugarzinho. Também vou deixar o link para o meu Instagram aqui no primeiro comentário fixado e o número do meu WhatsApp também no primeiro comentário fixado. Chama lá, garanto que você não vai se arrepender, que vai compensar muito para você. Te aguardo, hein? Então, agora que a gente tem a equação reduzida da reta e a gente tem algumas informações que o exercício deu, quais eram? A primeira informação que o exercício deu é a curva, né? É y igual a x ao quadrado mais 4, ok? Isso aqui é uma informação. Outra informação que ele deu pra gente é o ponto inicial, o nosso x0, né? Na abscissa ele diz isso pra gente, x igual a 2, ok? Então assim, se eu quiser encontrar o meu ponto, que é o que a gente vai fazer agora, eu vou simplesmente considerar o seguinte, que y ele tem que ser igual a f de x. Por quê? Y ele vai ser uma função que depende de x. Então, se eu disser que é y e eu colocar f de x, eu literalmente estou falando a mesma coisa para você, tá? Então, se eu disser que y é igual a f de x, então f de x ele é igual a x ao quadrado mais 4, ok? Essa é a minha função. Só que eu tenho que aplicar quem? O meu inicial nessa parada aqui, ó. Então, aqui, ó, f de 2, agora, é igual a 2 ao quadrado mais 4. Por que 2 ao quadrado? Porque onde eu tinha x, eu coloquei o 2. Então, eu simplesmente substituo, ok? Então, o meu f de 2, ele vai ficar o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. 4 mais 4 é mais conhecido como 8, pessoal, ok? Então, o meu ponto inicial, isso daqui eu também posso chamar de y0, tá? Ele vai ser quem? Ele vai ser, o meu ponto vai ser 2 para x e 8 para y, ok? Então, assim, eu tenho o meu ponto, eu preciso encontrar quem agora? Eu preciso encontrar o meu coeficiente angular, ok? E eu preciso encontrar também a minha reta final, como que ela vai ficar, tá? Vamos colocar aqui. Beleza?